mestres, estamos iniciando agora mais um podcast aqui na nossa Semana do Enem, reta final. Já virou tradição trazermos aqui aprovados para conversar um pouquinho com vocês, quebrar o gelo nesse período tão importante. Meu nome é Felipe Pringel, sou coordenador e mentor de estudos na RF Educação, e aqui ao meu lado esquerdo está o Breno Dias. Vou deixar ele se apresentar, contar um pouquinho da trajetória deles para vocês. Fala galera, me chamo Breno Dias, fui aluno da RF Educação no terceiro ano do ensino médio, em 2023. Hoje eu faço medicina na UFMA, sou professor de física e também mentor de estudos na RF. E aqui à minha direita, a gente tem a Maria Eduarda Lima, também foi aprovada no ano passado, e eu vou deixar ela dar uma palavrinha com vocês. Oi pessoal, meu nome é Maria Eduarda Lima, eu sou mentora de estudos do RF, monitora de Química, fiz cursinho RF em 2022, 2023 e fui aprovada em Medicina na UFMA em 2024. Eu imagino que para eles, nesse período, esteja sendo muito legal, porque ano passado eles estavam no lugar de vocês. Eles estavam assistindo a live sprint final, os podcasts. No ano passado a gente teve presenças ilustres também, do Fernando, do Elbert, trouxeram um pouquinho da experiência deles. Então vamos lá ao que importa, semana de primeiro dia. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre os resultados que vocês obtiveram na prova do primeiro dia e qual que é a importância dessa prova no cenário atual da prova do Enem. Começando pelo Breno. Olha, no primeiro dia do Enem 2023, eu fiz 38 em linguagens e 40 em humanas. Assim, a prova do primeiro dia eu acho essencial. Eu sei que a grande maioria das pessoas vai bem nessa prova, mas ter um destaque eu acho importantíssimo. Por quê? Cara, como o próprio nome já diz, é a prova do primeiro dia. Então, você ir para o segundo dia tendo feito o primeiro dia é bom, é fantástico, te motiva muito. Você vai com garra, né? E, assim, como eu disse, a grande maioria das pessoas vai bem nessa prova. Então, meio que é uma obrigação você também ter um bom desempenho nesse primeiro dia. Perfeito. A gente comenta muito que a prova do primeiro dia é aquele start, né? Sempre comento com os alunos, dependendo da estratégia de cada um, que ele precisa entender qual que é o objetivo dele naquela prova. Tem aquele aluno que ele vai para o primeiro dia para fazer uma prova excepcional, porque é o dia dele, o dia principal. E tem aquele aluno que tem como ponto forte o segundo dia. Então ele vai para a prova do primeiro dia para manter-se na média ali. Então depende muito da estratégia de cada um. Duda, como é que foi para ti? Qual que era a estratégia que tu tinha? Como é que foi essa preparação para o primeiro dia e como é que foram os teus resultados? Olha, no primeiro dia eu fiz uma nota semelhante de Breno, né? Eu fiz 41 em linguagens e 38 em humanas, então foi praticamente a mesma nota. E eu acredito muito no que Breno falou, que o primeiro dia, principalmente para você que está visando uma nota 800+, ela é um dia essencial para que você vá bem e tenha um bom resultado assim, a nível de concorrência de medicina. Então eu acredito que virou basicamente um passaporte, tá? Porque a maioria da galera que faz uma nota muito alta vai bem nesse dia. E a minha preparação na semana de primeiro dia, ela foi extremamente focada no primeiro dia, até porque eu não era uma pessoa tão boa assim no segundo dia. Eu ia bem, mas não era assim meu dia. O meu dia era o primeiro dia. E eu sabia que aquilo ali contava muito para mim. Então a minha semana, ela foi basicamente dividida entre fazer de manhã, meu estudo era assim, de manhã e de tarde. Então de manhã eu fazia alguma coisa do segundo dia, geralmente era matemática, e de tarde eu focava muito nas provas antigas e simulados na minha semana de preparação para o primeiro dia. Perfeito. Trazendo um pouquinho da minha história para vocês, eu também fui aluno da RF lá em 2019, hoje em dia estou no 8º período de medicina na UFMA, e eu posso trazer um pouquinho da minha experiência também, passei por isso. Na semana do primeiro dia do Enem eu gostava de fazer aquela revisão minuciosa dos conteúdos, ali tentando passar pelos conteúdos mais recorrentes. Mas agora eu queria perguntar para vocês uma dúvida que eu mais escutei essa semana. É a seguinte: Felipe, na prova do primeiro dia, essa semana toda, eu vou estudar só os conteúdos de primeiro dia, linguagens, história, geografia, filosofia, ou eu vou também fazer questões de matemática, fazer questões de natureza? Breno, qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, minha opinião é a seguinte: depende de cada caso. Eu, particularmente, não conseguiria ficar uma semana inteira só estudando o primeiro dia. Assim, não tinha condições de eu ver só humanas e linguagens. Eu precisava ter um segundo dia para ter um estudo que vai balanceando ali. Você pega um pouquinho de não ficar muito viciado em uma certa área, sabe? Então, assim, particularmente eu estudei bastante o primeiro dia, mas não deixei o segundo dia de lado nessa semana.
E você, Duda? O que é inegociável é que você tem que fazer primeiro dia, ponto. Não tem pra onde correr. Agora, se você vai encaixar um segundo dia ali, vai muito do tipo de aluno. Alunos que não têm uma média assim tão alta no segundo dia, eu acredito que não deve parar de estudar segundo dia. Perfeito. O que eu tenho orientado eles, assim, pelo menos para mim, eu entendo que a prova de matemática é muito ritmo. Então, eu sou professor de matemática, lá da IF Educação, e geralmente, quando eu vou fazer provas do Enem, eu costumo ter mais dificuldade do que os meus alunos. Como, por exemplo, o Enzo Pestana gabaritou a prova do ano passado. Eu acredito que se eu fosse fazer aquela prova junto com o Enzo, provavelmente ele teria um desempenho melhor do que o meu, porque ele estava com muito ritmo de prova. E eu acredito que isso é uma coisa muito importante. Então, eu costumo falar para meus alunos não perderem o ritmo da prova de segundo dia também. Fazer pelo menos algumas questões dele pela manhã. Claro que o foco principal é a prova do primeiro dia, mas não deixar de resolver alguns exercícios de segundo dia também, eu acho que é o ideal. Claro que não existe preparação perfeita, cada um sabe o que pesa mais para você, não existe receita de bolo, né? Mas com certeza essa seria a minha dica. Agora, perguntando para vocês com relação à redação na semana do Enem. Duda, o que você acha da redação na semana do Enem? Quantas tu fez? Como é que foi? Olha, eu fiz uma redação apenas na semana do Enem, até porque eu tinha uma constância de redação o ano inteiro. Então, toda semana eu fazia ali uma redação fora do simulado que eu fazia. Então, assim, eu acho que também vai muito de aluno para aluno. Eu acredito que você encher a tua semana de redação seja um grande erro, porque eu acho que a tua redação vai acabar saindo todas do mesmo jeito. E eu acredito que a melhor estratégia para redação seria fazer uma ou duas redações ali na semana, dependendo do aluno, e fazer também um trabalho de pesquisa. Então, pesquisar repertório, pesquisar alguns temas que eu não sabia escrever. Então, meu trabalho foi basicamente isso, de pesquisar reportagens, dados concretos, justamente para chegar na redação com uma gama de repertórios que eu posso usar sem ter que ficar pensando muito na hora da prova. Cara, isso é muito interessante, né? Isso que a Duda falou. Eu gostava muito de fazer aquele estudo por macrotemas na redação. Então, eu sempre pesquisava o que estava acontecendo em relação à saúde no Brasil, o que estava acontecendo em relação à educação no Brasil, em relação à cultura, esporte, todos os aspectos principais da sociedade, assim, né? E eu gostava muito de fazer isso porque me trazia aquela segurança para a prova. Mas eu costumava também fazer bastante redação na semana do Enem. Gostava de fazer pelo menos 2 ou 3 redações, porque me dava confiança, como vocês falaram. Algumas coisas funcionam muito bem para uns alunos e não funcionam tão bem para outros. E tu, Breno, como é que foi essa preparação final para a redação? Cara, assim, eu não fiz redação, tá? O que eu fiz? Eu peguei todas as redações que eu fiz ao longo do ano, eu lembro isso, acho que foi no sábado antes da prova, coloquei elas no chão, assim, no meu quarto, e comecei a buscar erro por erro. Porque eu vi isso, assim, certeiro, tem vários erros que se repetem, né? E quando eu ia para a prova, fazendo a revisão final dos erros, quando você transcreve a sua redação, eu buscava especificamente aquilo que eu via que tinha um certo padrão. Entende? Eu repeti muito que eu tive um queísmo, estou perdendo na competência 4. Eu buscava isso. Eu errei uma certa vírgula, faltou um certo detalhamento. Cara, eu digo que a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. Entende? Então são pequenos erros que a gente foi acumulando ao longo do ano, que nessa semana eu acho importante dar uma revisão geral e focar bastante neles. E na hora da revisão final do texto, ir buscando exatamente aquilo. Você vai ter, por exemplo, se você pega uma pintura, encontre erro nessa pintura. E aí você olha ela e vai demorar um pouco para achar. Mas se antes disso alguém já te falou, não, geralmente esse pintor é esse detalhe aqui, cara, tu vai olhar essa pintura buscando esse detalhe específico. Então, na redação, acho que é o mesmo. E tem competências na redação que elas são muito, muito técnicas. Por exemplo, competência 1, né? Você tem como descobrir assim, um certo padrão de erro. Eu, por exemplo, errava muita crase. Eu cometia muitos erros de crase. Então, cara, ali antes do Enem, eu sentei e vi uma videoaula assim, super rápida sobre o uso da crase. É uma coisa que dá pra você resolver a tempo, entendeu? Perfeito. É exatamente isso que eles falaram. A redação é correção de erros, né? Essa repetição é muito comum, a repetição dos erros que a gente tem. E a gente tem que fazer a prova com muito alerta, assim, para a gente sempre identificar o erro antes que ele aconteça. Beleza. Vamos para a próxima pergunta. Uma coisa que eu escuto muito é sobre a prova de primeiro dia ser muito interpretativa. Então o pessoal fala, a prova de linguagens é muito interpretativa. Qual que é a visão que vocês têm, Duda, sobre essa prova?
a prova de linguagem especificamente, tu acha que a prova é puramente interpretativa ou tem alguns conteúdos que tu indicaria que eles olhassem? Olha, com certeza a maior parte da prova de linguagens é sim interpretativa, mas a gente não pode excluir alguns conteúdos que caem ou então alguns conteúdos por trás daquilo que é interpretação. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A parte de literatura, de escolas literárias. Eu fui pro Enem tendo revisado todas as escolas literárias e as características delas. Então, assim, às vezes uma questão, por exemplo, um poema de Castro Alves, o cara é do romantismo, né? Muitas vezes eu não sabia exatamente o que ele estava querendo dizer, mas eu marcava uma alternativa que estava exatamente as características da escola que ele pertencia. Então eu acredito que tem sim um conteúdo por trás que deve ser estudado. Por exemplo, gêneros textuais, a parte de vanguardas europeias, a própria parte de literatura. Então tem alguns conteúdos que vão te ajudar sim ao longo da prova. Perfeito, exatamente. Eu até separei aqui alguns conteúdos principais, se o Breno tiver algum conteúdo também para adicionar, seria interessante. Papel e caneta na mão, vamos lá. Vou listar para vocês aqui os principais conteúdos que eu separei de linguagens para você dar aquela olhada nesse período, nessa reta final. Então, as competências e habilidades do Enem, elas englobam alguns grupos de conteúdos. Claro que a prova é interpretativa, como a Duda comentou, tem bastante interpretação de texto, mas tem os conteúdos por trás da interpretação. Então vamos lá. Gêneros textuais, foi o que a Duda comentou. Arte e literatura, perfeito. Linguagem corporal, toda aquela parte que engloba educação física, questões de dança, esse conteúdo é cobrado na prova do Enem. Estratégias de argumentação e opinião do autor. Isso aqui é muito cobrado. Aquelas questões que falam o seguinte: qual foi a estratégia utilizada pelo autor para essa argumentação? E aí, repete bastante na prova do Enem. Progressão textual e patrimônio linguístico, variações linguísticas, funções da linguagem e tecnologia e comunicação. Toda a prova do Enem cai uma questão que fala de algo sobre a tecnologia, que fala sobre um meme, que fala sobre uma rede social e pergunta qual é o impacto daquela questão na comunicação, né, na linguagem. Então, anotaram? Revisem esses conteúdos que com certeza serão cobrados na prova. Breno, qual seria a tua principal dica em relação à prova de linguagens? Qual era a forma que tu resolvia a prova? Como tu gostava de entender a prova de linguagens? Cara, a prova de linguagens, assim, eu sempre tive bastante dificuldade, né? Os textos são muito complexos, às vezes você está fazendo uma prova, você tem 5 horas e meia para fazer 90 questões mais uma redação, né? Então, para eu melhorar em linguagens, o que eu fiz? Eu comecei a pegar provas antigas, fazia blocos de questões, 15 questões de linguagens, por exemplo. E logo em seguida eu começava a fazer uma correção, mas não era qualquer correção. Eu não aceitava falar a letra B está correta e pronto, né? Tem um vídeo do Clóvis de Barros, aquele Tem Abril, não sei se vocês já viram, que ele fala, não aceito ler esse livro e nem entender o que o cara está falando. Minha visão com linguagem era isso. Eu lá, alguém fez essa questão, um cara, ele pensou nesses comandos, nessas alternativas, não aceitava simplesmente falar que não sei e que ia deixar por aí. Não, eu buscava, levava para professores, tentava montar aquela questão de maneiras diferentes e tentava de alguma maneira conseguir extrair ali a visão correta, entende? Buscar meio que ser um professor daquela matéria. Porque quando você consegue dar aula sobre algo, é porque você domina aquilo. E no dia do Enem, a gente tem várias matérias que a gente, teoricamente, tem que dominar, né? Então, quando eu pegava, destrinchava mesmo a questão, conseguia aperfeiçoar bastante a compreensão dela. Com certeza. Duda, como é que tu costumava fazer as tuas correções da prova de linguagens? Eu acho que assim, eu falo por experiência própria. O meu estudo de linguagem era muito baseado em correção de erros, né? Então, eu sempre gostava de analisar as questões que eu errei, sempre gostava de ver o ponto de vista, como o Breno falou, porque o autor, ele escreveu algo. Se eu marquei a alternativa diferente, significa que eu não tive a mesma compreensão que o autor teve na hora de escrever aquele texto. Então, eu gostava de perceber essas nuances das questões. Outra coisa que eu achava muito interessante era entender quem são os autores. Tem autores que se repetem todos os anos na prova do Enem. Então, a prova do Enem ela é cíclica, os autores vão se repetindo. E aí eu gostava de perceber, Clarice Lispector, ela costumava escrever sobre o quê? Essa de Queiroz, ele costumava escrever sobre o quê? Machado de Assis costumava escrever sobre o quê? E aí eu já ia para a questão tendencioso a marcar algo relacionado àquela escola literária, àquele autor. Eu imagino que a Duda também
compartilha essa mesma vertente. Era exatamente isso. Por exemplo, Machado de Assis, quando eu li um texto dele, eu sabia que ia ser um pessimismo, uma ironia, alguma coisa nesse sentido. No caso de Aloysio de Azevedo, eu sabia que ele era naturalista, então ia cair uma coisa nesse sentido animalesco, ou então cientificista. Alguma coisa ali eu ia marcando. E tem questões, assim, questões de linguagem, principalmente poema ou textos muito clássicos da cultura nacional, são questões para serem difíceis, certo? E então, eu sabia que aquilo ali, muitas vezes eu não ia conseguir entender de fato o que o cara que fez a questão queria que eu marcasse, mas eu marcava uma coisa que era nas características do autor. Então, eu trabalhava muito pelos autores também. Agora, assim, as outras questões de linguagens, eu sabia que tinha um padrão. Por exemplo, anúncio publicitário, eu sempre queria convencer, persuadir o leitor, então eu marcava uma alternativa que fosse nesse viés. Questões de notícias também, era só ler com calma e marcar, assim, o geral do texto, entende? Então, tinha um certo padrão nas questões e eu ia corrigindo dessa maneira. Perfeito. E além disso, uma dica que eu acho fundamental assim para linguagens, que na hora que eu entendi isso, deu um estalo assim. Eu sempre focava no comando. O comando é o principal do exercício, né? Então eu focava no comando, olhava as alternativas e depois que eu ia para o texto, porque eu já ia para o texto direcionado, eu já sabia o que eu tinha que procurar. E isso me fazia ganhar tempo. A prova de linguagens ela é uma prova super extensa, é uma prova que a gente precisa fazer muito atento. Porque qualquer deslize ali, às vezes se perde no texto. Acho que todo mundo já teve essa sensação. Se tu pensar demais, todas parecem certas. Sim, exato. Todo mundo já teve a sensação de estar lendo uma questão ali de linguagens e aí tu vai terminar lá e tu, o que eu li lá no começo? Aí volta. Isso não pode acontecer no dia da prova, porque tu tem que estar muito focado, tu tem que entender o que tu está buscando naquele texto. Então, anota essa dica também. Sobre isso do comando, eu acho interessante que, se a gente analisar as questões do Enem, tem um certo padrão que geralmente a lição complete a resposta, complete a frase. Sim. O comando sempre termina juntando com a alternativa. Então, quando eu ficava muito em dúvida entre duas alternativas, eu tentava ler o comando juntando já com a resposta para ver se fazia sentido. E a gente vê que isso acontece muitas vezes. A gente cria, às vezes, um comando paralelo na nossa cabeça. A gente fica tão em busca de provar que uma tá certa e que outra tá errada que esquece que a questão pediu. E aí acaba marcando. Como eu falei, às vezes, 3 alternativas parecem, tem a ver com o texto, mas só uma responde completo o comando, como o Breno falou. Outra coisa que eu tenho escutado muito, mudando aqui de assunto, é em relação à estratégia de prova. Primeira coisa que eu quero falar para você, estratégia de prova boa é estratégia de prova treinada. Aquilo que você fez ao longo de todo o ano, nos simulados. Mas eu queria ouvir um pouquinho deles aqui, porque eu acho que algumas coisas são importantes, alguns padrões se repetem. Breno, como é que tu costumava fazer a prova de primeiro dia? Tu ia intercalando as questões? Quando tu fazia redação? Os alunos gostam de escutar sobre isso. Cara, assim, eu pegava a primeira redação, abria, ia para o meio do meu caderno de provas e olhava o tema. Para quê? Para já ter uma noção do que estava vindo por aí. Se era muito difícil, se era muito fácil, ter uma noçãozinha. Só para contextualizar, qual foi o tema do ano de vocês e a nota? Foi desafios para a invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil. Algo assim. Isso. E eu tirei 960 e também. 960, né? Então, eu pegava o tema, tinha uma breve noção ali, olhava os textos motivadores, circulava alguns detalhes importantes e depois eu passava a prova de humanas. Por quê? É a prova que é mais valorizada no TRI e que, particularmente, eu tinha mais facilidade, né? Então, eu gostava de começar por ela. Fazia ali mais ou menos 1 hora de prova, aí depois eu ia para minha redação, fazia o rascunho, mais uma meia hora, às vezes 1 hora, fazendo ali esse tópico. Passava para linguagens, mais 1 horinha ali, e depois eu ia, não tinha um padrão, eu ia muito intercalando entre linguagens, humanas, redação. Mas o começo da prova era assim, olhava o tema, 1 hora de humanas, 1 hora de linguagem, depois era com base no feeling, qual prova tá mais fácil, eu dava mais um tempo ali já para garantir de fato ela. Se a redação estava mais difícil, eu reservava um tempo maior, já que é a única área do Enem que você consegue chegar no 1000, né? Então tinha esse balanço aí. Entendi. Tudo, como é que você organizava? Gente, eu não gostava nada de intercalar a prova, né? Mas isso é uma coisa muito pessoal. Estratégia é uma coisa extremamente pessoal. Mas eu fazia a minha da seguinte maneira. Eu abria a prova e começava pela redação. Porque a redação é a prova que vale mais e que eu tinha mais insegurança, assim, né? Então, eu começava pela redação e fazia o rascunho inteiro. Terminava o rascunho, deixava de lado e começava a prova de humanas. Fazia mais ou menos 1 hora também, igual o Breno. É bem semelhante a de Breno. Depois que eu terminava humanas, eu ia passar a limpo na redação. Por que eu fazia isso? Eu percebi que quando eu passava a limpo em seguida, eu cometia todos os erros do rascunho pra redação a limpo. Então eu não olhava vírgula, não olhava crase, não olhava paralelismo sintático, não olhava nada.
quando eu fazia a prova de humanas, era como se eu desse uma descansada, entendeu? E aí, na hora que eu ia passar limpo, eu percebi alguns erros que eu não perceberia se eu tivesse passado logo em seguida. Então, eu fazia dessa maneira. Terminava a redação a limpo, começava linguagens. E eu, assim, tinha muita facilidade em fazer linguagens de uma vez, por isso eu não intercalava. Eu gostava, assim, mesmo de ler textos muito grandes, eu tinha facilidade com isso. Então, por isso, pra mim, intercalar não era o caso. E aí, terminava, passava pro gabarito e pronto. Bom, muito interessante que a gente teve estratégias bem diferentes aqui e que deram certo, né? Então, para você, fica essa dica, né, de que estratégia boa, estratégia treinada. Ela é sempre personalizada e você vai adaptando ela ao longo do ano, né? Uma dica que eu dou também é que não mude a sua estratégia no dia da prova, né? Faça o que você está acostumado a fazer, não muda totalmente a sua estratégia, porque a chance de dar errado é muito grande, né? Você vai treinar, você vai testar algo que você nunca fez antes. Pode ser que dê problema, beleza? Então vamos seguir aqui. Agora eu queria comentar um pouco com vocês sobre TRI, Teoria de Resposta ao Item, né? Vocês têm uma noção da quantidade de acertos e a relação de nota que vocês tiveram? Tu consegue lembrar, Breno, aí? Fiz 690, alguma coisa em linguagens, com 38 acertos, e 728 em humanas, com 40. Certo. Eu fiz com 41 acertos em linguagem 740, alguma coisa, e humanas eu fiz 37, fiz 678. Beleza. Eu trouxe um dado aqui que eu achei muito legal para você ficar atento. Geralmente a gente tinha nas provas anteriores um peso maior para quem? Em relação a humanas e linguagens. A gente costumava pensar em peso maior para quem? Para humanas, né? E aí eu trouxe um dado do Enem do ano passado, lá do INEP, de que a prova de humanas, para quem fez 30 acertos, a nota média foi 599,5. Para linguagens, para quem fez 30 acertos, a nota média foi 595,3. Uma diferença de 4 pontos na média só. Já para quem fez 40 acertos em humanas, a gente teve uma nota média de 704,1. Para quem fez 40 acertos em linguagens, olha, 704,8. Então, a gente consegue perceber uma semelhança muito grande no peso de TRI dessas duas. Então, fica essa dica para você, né? Fique atento para essa divisão entre linguagens e humanas. Priorize as duas com a mesma importância, tá? Porque a gente tem um mito de que linguagens vale pouco, mas eu já vi muito aluno ser aprovado por conta de linguagens. E fica atento para esse detalhe. Duda fez 740 em linguagens. Duda 740 em linguagens, olha que nota perfeita aí. Imagina você ir para o segundo dia aí Com 740. com 740 em linguagens, muito bom. Beleza, agora vamos para a prova de humanas. A prova de humanas, eu trouxe aqui algumas questões para a gente analisar mais tarde, mas eu queria que, para iniciar, eu queria que o Breno e a Duda definissem a prova de humanas e o que eles consideram mais importante assim, nessa prova. Assim, a prova de humanas, nos últimos anos eu sinto, a opinião pessoal, que ela vem ficando mais interpretativa, assim, mas a teoria não é dispensável, porque eu acredito que o cara que tem a teoria, ele consegue responder a questão mais rápido do que não tem, entende? O que não tem pode até responder, pode, mas demandando um tempo maior, entende? E é uma prova que eu particularmente gostava bastante, eu sempre estudei geografia, história, filosofia. É mais ou menos isso, essa é a minha impressão sobre a prova. Beleza. E você, Duda, o que você acha? Olha, eu concordo muito com o que o Breno falou, que a prova de humanas ela tem sim um viés interpretativo nos últimos anos, principalmente no ano passado, mas a teoria ela te ajuda muito a responder as coisas com mais certeza, sem você ter que ficar entrando na mente de quem fez a questão. Com o conteúdo, você já consegue ali destrinchar a questão muito mais rápido. Então a teoria sim, ela é muito necessária para a prova de humanas, tem que ter feito um bom trabalho ao longo do ano com história do Brasil, história geral, geografia, filosofia, até porque algumas questões dentro desses conteúdos, por exemplo, geografia física, eu acho que seja difícil interpretar, né? Seja uma coisa mais ali teoria mesmo, você entender a teoria e marcar alguma coisa que foi de acordo com o que você estudou. Então, assim, a teoria, ela é necessária e a prova de humanas também é uma prova essencial que você vá bem visando uma nota 800 mais. Perfeito. Eu trouxe para vocês aqui duas questões diferentes da prova de humanas para a gente analisar junto. E eu costumo dividir as questões de humanas em dois pontos. Questões que são contextuais, questões que são conceituais. Como o Breno comentou, existem bastante questões contextuais, sim, mas para decisão da prova, né, para aquele resultado
excepcional, você vai precisar com certeza das questões conceituais também. Então vamos lá. A primeira questão que eu trouxe para vocês aqui, vai aparecer aí na tela, é a questão 47 do caderno azul, que é uma questão que ela fala o seguinte, ó: felizes tempos eram esses. As moças iam à missa de madrugada, de dia ninguém as via, e se alguma, em dia de festa, queria passear com a avó ou a tia, havia de ir de cadeirinhas. Bem razão têm os nossos velhos de chorar por esses tempos, em que as filhas não sabiam escrever, e por isso não mandavam e nem recebiam bilhetinhos. Na expectativa do autor, as tradições e os costumes sociofamiliares sofreram alterações no século XIX, decorrentes de quais fatores? Aí ele coloca as alternativas. Letra A, hábitos de leitura e mobilidade regional. Letra B, circulação de impressos e trânsito religioso. Letra C, valorização da língua e imigração estrangeira. Com certeza não. Letra D, práticas de letramento e transformação cultural. Perfeito, exatamente isso que foi falado no texto. Ele falou sobre as práticas de letramento e a transformação cultural que houve ao longo do tempo. Então, tu olhou isso aqui, marcou gabarito letra D. Essa aqui é uma questão contextual. Tu precisava de algum conhecimento prévio para responder essa questão? Não. E aí, aqui está a chave da tua aprovação, a chave do controle para o TRI. Essa questão aqui, de acordo com os microdados do Enem, ela teve uma dificuldade de 560,6, a pontuação dela no TRI. Beleza, questão contextual. Agora eu vou te mostrar um exemplo de uma questão conceitual. Questão conceitual, questão 54 do caderno azul. Ela fala o seguinte: eu poderia concluir que a raiva é um pensamento, que estar com raiva é pensar que alguém é detestável e que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento de matéria. A raiva seria, portanto, espírito. Porém, quando me volto para a própria experiência da raiva, devo confessar que ela não estava fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nele. No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como um contraponto ao entendimento expresso no texto Pô. Essa questão aqui, ela fala sobre a visão dualista de René Descartes. E para responder ela, tu precisava ter essa ideia. Descartes, ele falava o quê? Corpo e alma, não é isso? Então, tu precisava desse conceito para responder essa questão. E quanto que essa questão iria pontuar no TRI? Ela foi a questão considerada mais difícil, porque ela precisava desse conceito por trás. 763,8, de acordo com os microdados do Enem, foi a pontuação dela. Então é isso que eu quero que tu entenda. A prova de humanas, ela tem questões contextuais e questões conceituais. Saiba diferenciar e utilize isso a seu favor para responder as questões, beleza? Eu gostaria muito que você analisasse a sua prova sob esse ponto de vista, que eu acho que é muito importante. Perfeito. Agora, vamos dar prosseguimento com relação ao que eu acho mais importante para a reta final. Vamos lá. Na reta final, vale a pena tu estudar muito? O que vocês acham? Olha, eu acho que... Na última semana? Na última semana, estudar muito, talvez não seja traga mais malefícios do que benefícios. Você pode ficar cansado, você pode ficar estressado. E assim, sabemos que psicológico e emocional bom é essencial para uma boa prova. Então, assim, estudar muito, eu já não sou muito a favor. Perfeito. Então, Brenão, o que você acha? 10 horas por dia, 12 horas por dia, semana do Enem? Aí eu acho que não tanto, mas deixar de estudar também, tipo, 1 hora por dia, 2 horas, eu acho que não. Acho que uma média ali de 6 horas... Tem que encontrar um equilíbrio. Vai de cada um, né? Eu não gostava de parar porque, vamos lá, pô, se eu parasse ia fazer o quê? Sei lá, ver série. Ia só ficar mais ansioso, né? Ia ficar mais ansioso, ia ficar sem estudar. Pô, se eu tô estudando, eu tô falando, não, eu tô ficando mais confiante pro dia da prova, então estudar me ajudar, mas não muito também. Assim. Exato, foi o ponto que o Breno comentou. A gente tem que encontrar esse limiar de intensidade, né? Até aquele ponto que você consegue estudar de forma que fique confortável para você. E uma coisa muito importante é o tal do senso de merecimento. Para mim é fundamental que você chegue no dia do Enem sabendo que você merece aquela aprovação. E para que você tenha essa confiança, você precisa estar com o seu estudo em dia, você precisa estar bem consigo mesmo. Então, qual é a dica que vocês dariam, começando pela Duda,
como ganhar confiança na reta final? Olha, eu acho que é muito importante saber que confiança é uma coisa que você constrói sozinho, né? Ninguém consegue, de fato, assim, te ensinar a ser confiante. Eu acho que é uma coisa que você dá até uma forçada no começo, mas uma coisa que me ajudava muito era recapitular e relembrar todo o meu ano, né? Então, eu relembrava muito quanto eu tinha estudado, quanto eu tinha me dedicado. Então, eu tinha muitos gatilhos positivos que faziam com que eu fosse uma pessoa confiante, né? Eu tinha ido bem nos simulados, eu estava ficando bem no ranking e, principalmente, eu tinha cumprido aquilo que eu tinha planejado de fazer, né? Então, isso era uma coisa que me ajudava bastante. Perfeito. Aí eu sigo o mesmo raciocínio da Duda, assim. Você tinha que ter você avalia, pô, eu estudei muito esse ano, então eu mereço de fato a vaga, né? Então, com base no estudo que eu fiz, nos simulados que eu trabalhei, nas redações que eu escrevi, tudo isso vai te gerando confiança, né? E outra coisa pessoal mesmo, que me ajudava no dia da prova, para não ficar ansioso, eu pensava assim, pô, essa prova de hoje não é o fim do mundo, né? Assim, pô, eu vou entrar aqui, 1h fecho o portão, 1h30 começa minha prova, mas no máximo 7 horas vou ter terminado tudo vai ter acabado. Eu vou pra casa, ainda vou ter uma família que me ama, ainda vou ter uma casa, não vou estar morando debaixo da ponte. Então, assim, eu pensava, cara, é só uma prova normal e eu fiz o trabalho e só vou cumprir tabela ali, entende? Resolver as questões, mas o conhecimento foi sendo construído ao longo do ano. Eu pensava assim. Tem até uma história interessante, ano passado tinha a aluna Isabela, que eu acompanhei ela de perto durante todo o ano passado, e a Isabela focou 100% no Enem. Assim, ela focou todas as forças dela e tal, e ela chegou no Enem, ela não conseguiu ter aquele desempenho que ela esperava. Então ela ficou super frustrada, ficou revoltada com esse desempenho, e ela foi fazer a prova da UEMA, tipo assim, é só mais uma prova. Ela foi lá e passou. Hoje em dia ela está no primeiro período de medicina na UEMA aqui em São Luís, né? Um dia desse ela mandou uma mensagem para mim falando alguma coisa sobre prova de anatomia e tal. E, cara, você nunca sabe, né, qual que é a prova que você vai ser aprovado, qual que é o momento certo. Eu acho que você tem que trabalhar dentro da sua perspectiva daquele momento, dentro do seu máximo. Dê o seu máximo, faça tudo que está ao seu alcance para ter um bom desempenho naquela prova e o resultado ele vai ser uma consequência. Você vai ter 2 meses depois para pensar nesse resultado, certo? Sobre a redação, vocês teriam algum conselho assim para esse final? Para a redação, porque eu percebo que os alunos eles ficam muito receosos assim, com o tema. Eu tô com medo do tema da redação, eu não sei se vai ser um tema que eu vou saber escrever, que eu não vou saber escrever. Como é que vocês lidavam com isso, com essa ansiedade de não saber o tema da redação? Olha, eu pelo menos, eu era muito tranquila quanto a isso, porque assim, eu estudava como Bringel, né, por macrotemas, eu tinha vários eixos temáticos, então eu tinha repertório assim pra tudo, eu tinha um pra meio ambiente, um pra saúde, outro pra tecnologia, então assim, eu sabia que qualquer tema que caísse ali, eu iria conseguir me virar, eu acho que a pessoa, ela tem que estar muito focada nisso, no trabalho assim de pesquisa mesmo, porque no fim das contas, não dá pra adivinhar o tema da redação, então eu acho que só vai acabar frustrando muita pessoa que tentar fazer isso, então, cara, vá com muitos repertórios, vá com um conhecimento assim de mundo, que a tua redação ela vai sair normal para qualquer tema, ela vai sair boa para qualquer tema. Eu acho muito que esse estudo assim por eixos dá uma aliviada na gente. Eu vou te falar que redação era a coisa que mais me dava medo, assim. Quando eu cheguei no RF, eu tirei 3.880 e um 720, assim, de cara, em quatro simulados seguidos. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz o estudo por macrotemas, busquei também aperfeiçoar a argumentação, era algo que eu vacilava bastante. Então, buscava monitorias, cara, me ajuda, como é que eu posso melhorar a argumentação, como é que eu posso linkar esses 2 argumentos e fazendo essas lógicas, também analisando minhas redações antigas, entende? Analisando os erros que eu falei lá no início da nossa live, pegando os padrões que eu estava cometendo. Por exemplo, eu lembro que nesses 880 que eu estava tirando, eu sempre errava na 1, 3 e 4. A mais fácil de resolver era a minha 4, porque eu sempre estava repetindo o quê? Queísmo, entende? Sanando isso, eu já fui para 920. Aí, pô, na competência 1, eu tô vacilando nessa crase, cara, eu ia meio que um caçador, ele não abate vários alvos ao mesmo tempo, ele vai alvo por alvo. Então, eu me preocupava, vou primeiro gabaritar essa competência aqui que eu posso fazer na outra. E aí eu ia fazendo isso, entende? Sabe um hábito que eu tinha na reta final? Eu corrigia as minhas próprias redações. Eu fazia a redação, aí 3 dias depois eu pegava a redação e eu corrigia. Se eu fosse o corretor, qual nota me dava? Às vezes eu botava 920, 960, eu mesmo percebia aqueles erros. E é como o Breno falou, né? Tem que ir mirando em cada um dos erros que você vai corrigir. Beleza.
Então, para a gente finalizar aqui, eu queria que o Breno deixasse aquele último recado para quem vai fazer a prova, aquele último recado de incentivo para que eles ganhem essa confiança, para mostrar que a gente acredita neles, que todo o trabalho que a gente fez ao longo do ano de mentoria, a gente fez uma quantidade absurda de atendimentos esse ano, a gente acompanhou de perto os alunos, então assim, eu falo que a nossa sensação enquanto mentores é de dever cumprido, de que a gente deu o nosso máximo, de que a gente acompanhou vocês e a gente ainda está aqui à disposição, tá? Nessa última semana estamos aqui para dar todo o suporte necessário. E, Brenão, qual que é essa última palavra aí de confiança para eles? Galera, assim, a prova está se aproximando, é normal você ficar nervoso. Assim, nós três aqui ficamos nervosos no nosso ano de aprovação. Todo mundo passa por isso. O recado que eu dou é o seguinte, cara, o trabalho foi feito, entende? Pensa nisso, você com certeza agora está melhor do que você quando começou o ano, entende? Dia após dia, questão após questão, você foi evoluindo. Então você tem um repertório, você tem uma base estrutural, você não está indo do zero para a prova, não. Você construiu alguma coisa, entende? E vai para a prova pensando, vou dar o meu melhor. Pensa, assim, um pensamento que eu tinha, que pode não ser verdade, mas ajudar. Você tem que ir meio confiante mesmo. Falar, pô, tem todo mundo, dar uma forçada. Todo mundo aqui tá nessa escola, eu sou melhor que todo mundo. Podia não ser, mas eu falar, não, aqui eu vou ser o melhor. Entende? Você ter esse pensamento confiante ajuda bastante. Porque se você for abatido para a prova, pensando, vou fazer mais um ano de cursinho, você vai ter vontade ali ao longo da prova, né? Você pode deixar de fazer certas questões, escrever mais devagar, enfim, ter um raciocínio mais lento. Não, pensa, cara, vou dar o meu melhor hoje. Entende? Então, é isso. Eu desejo uma boa prova para vocês. Eu sei que vocês estão bem preparados para ela. Pessoal, eu vou só basicamente reiterar o que o Breno falou, né? Vão para essa prova, assim, com a maior garra do mundo de vocês já passaram por muita coisa esse ano, foi feito todo um trabalho de estudo e vocês já estão aqui hoje, com certeza você de agora é muito melhor do que você no passado. Então, dá essa forçada de confiança, vai de peito aberto, não deixa a prova crescer pra cima de ti. Se a prova tiver difícil, tiver fácil, tá difícil ou fácil pra todo mundo, não pensa muito nisso. Também não pensa, eu tenho que fazer X, Y, você só faz a prova. Eu lembro uma coisa que Jordana me falou, foi na semana entre os Enems, né, depois do primeiro dia. E no primeiro dia de 2023, muita gente tinha ido bem. E como eu era uma pessoa de primeiro dia, eu fiz 78, né? E na minha cabeça eu ia fazer 80 mais, 84, né? Era essa minha meta naquele primeiro dia. E eu não fiz. E eu falei assim pra Jordana, eu tô muito mal pro segundo dia porque eu não me destaquei tanto no primeiro e eu tenho que fazer 80 no segundo dia. E ela falou assim, cara, quem que te disse que tu tem que fazer 80? Tu nem sabe como tá a prova, tu não sabe o contexto, não sabe nada. Você só precisa fazer a prova. E eu acho muito isso que vocês têm que ir com isso na cabeça pra domingo, né? Vocês só precisam fazer a prova e dar o seu melhor na prova. O que vier, vem depois. Pensa nisso depois. É como o Brin já falou, vocês vão ter não sei quantos meses pra pensar se vocês passaram ou não em TRI, em SISU. Só façam a prova pensando que vocês fizeram o que vocês podiam, entendeu? E é isso. Desejo a todos uma ótima prova, uma excelente prova. E é isso. Pra gente finalizar então, queria desejar a todos vocês uma excelente prova. A gente comentou aqui muito sobre aprovações para medicina, mas você que está no terceiro ano da RF, está no cursinho que vai prestar para direito, para odontologia, todos vocês procurem a gente, vamos discutir sobre nota de corte. A gente estará com todo o suporte necessário para vocês durante o período do SISU. Lá no sábado na RF, às 8h30, teremos o café da manhã também. Todos os alunos da RF estão convidados para fazer essa confraternização com a gente, quebrar esse gelo, dar aquela palavra de motivação, porque a gente acredita em vocês. Eu quero que vocês acreditem também. E lá no dia do SISU, eu espero vocês para a gente comemorar a tão sonhada aprovação. Até mais, pessoal!